Agora vamos conhecer a história de um livro sobre Moçambique, que é, acima de tudo, uma homenagem e uma autobiografia. Manuela Gonzaga é uma mulher com o coração no sítio certo e uma apaixonada pela história, ou não fosse mestre nessa área de estudo. Esta viagem, em forma de livro de que hoje lhe falo, começou na adolescência de Manuela, quando ela e a família se mudaram para a África. Moçambique, para a mãe se lembrar como foi, é um relato apaixonado sobre os anos em que viveu naquele país. É um recordar de histórias que fizeram dela a mulher que é a celebração de momentos que ainda hoje a fazem sorrir. Mas é para fazer sorrir os outros que Manuela as evoca. Esta obra é uma viagem no tempo e no espaço. É uma homenagem aos pais e ao passado familiar. É, acima de tudo, um reavivar de memória para que o Alzheimer da mãe não leve a melhor e não mate as recordações dos anos felizes que viveram em Moçambique. Este livro é uma ode ao amor, à família, à vida e à África. E ela aqui está. Olá, Manuela, muito boa tarde. Não está aqui nada. Oh, Manuela, eu tenho que começar por dizer que ler este livro é um privilégio, porque é a oportunidade de viajar até Moçambique, mesmo para quem nunca lá esteve, de viajar, de sentir, de cheirar e se calhar de descobrir um país que para muitos, enfim, não havia uma grande curiosidade. Agora, eu queria que começasse por explicar porque é que se aventurou neste livro. Este não é mais um dos seus livros, este é um livro diferente. Este livro não era para ser um livro. Este livro era um monte de histórias transcritas para papel para ajudar a minha mãe. Porque tinha-as consigo, tinha-as na mesa de cabeceira, tinha um grande título escrito, uma folha A4, Moçambique, para a mãe se lembrar como foi. E porque realmente, eu quando lhe começava a contar as histórias, ela ficava emocionada. Agora estás a falar os nomes. É incrível o poder que os nomes têm de evocar. Às vezes não é tanta fotografia. A gente diz um nome e aquele nome tem uma sonoridade mágica e acorda e faz ligações. Há uma memória auditiva, não é? Exatamente. E depois aquelas histórias, porque de facto foi muito aventurosa a nossa chegada lá, a nossa ida para lá. Tudo aquilo teve um lado muito literário, digamos. A certa altura, a minha mãe que se esquece todos os dias que leu e todos os dias volta a lembrar-se, quando lê, é ela que me disse, eu não quero isto só para mim, tu vais fazer disto um livro. Aí foi a primeira vez que eu tomei a noção, já tinha 50 páginas ou 70 escritas, da responsabilidade que é escrever um registro tão biográfico, tão íntimo. E tive esperança que o meu editor não quisesse, que achasse uma coisa muito pessoal e mostrei-lhe. E ele disse, não, mas isto é, ninguém sabe que estas coisas eram assim, porque as pessoas também não fazem a menor ideia de como é que nós vivíamos lá. Só que eu ela acho que sim, provavelmente há uma ideia, fruto dos relatos que ouvimos, mas como normalmente as histórias são contadas com uma base de saudade, as pessoas associam, ou seja, criaram a imagem que estas pessoas viveram de uma forma já toda ela cheia de facilidades, de soluções. Foi a vida mágica em África. Este livro veio abrir as portas para as dificuldades. Sim. Até lá chegar, eventualmente. Até lá chegar, exatamente. Não, e a própria vida, a minha vida não foi um mar de rosas em África. Nossa, de maneira nenhuma. Agora, o que nos aprende, ou o que nós aprendemos, ou o que nós trazemos, não é no domínio do que é material, ou do que é do indizível, é do intransmissível, é do que de facto não há palavras para descreverem isso. E ao mesmo tempo, é um livro que fala de grandes desafios. A minha mãe foi uma mulher corajosíssima. Exatamente. Eu queria que tocasse um aspecto que a mim muito me surpreendeu, porque não era normal para a época. A sua mãe viajou para a África, sim, com os 4 filhos, sem o marido, ou seja, inverteram-se os papéis. Completamente. Eu não conheço nenhum caso assim. Eu também não, até ler este testemunho. Eu também não. Portanto, ela foi por questões profissionais e o seu pai ficou cá. O pai ficou no caso a dizer adeus, que era o que acontecia. Exatamente. Ficava a mãe e os filhos a dizerem adeus. E não, fomos nós a chorar, a dizer adeus ao pai, mas felicíssimos, foi uma viagem extraordinária. E o pai fazia um esforço enorme para não chorar, no cais.
E a minha mãe foi, claro, com garantias, foi colocada como professora, mas era uma aventura incrível, ela foi uma corajosa. Porquê é que ela queria ir para a África? Porque ela já era professora cá, porquê é que ela quis ir para a África? Ela era professora, vivíamos no Porto, há aqui um Benfica-Porto, há aqui uma... Minha mãe é uma lisboeta, o meu pai é uma pessoa do Porto, conhecem-se em Paris, fazem um mito em torno um do outro. E é engraçado que a minha mãe, mesmo hoje, já com as memórias diluídas, diz, pois é, duas boas pessoas que nunca se entenderam. Pronto. Ela tem essa noção muito vaga e não, nunca se entenderam. Eram registros muito diferentes e, sobretudo, a família do meu pai. A família não, o meu avô aceitou muito bem, os meus tios, mas a minha avó não... Havia outra noiva que provavelmente mais... Sabe que o Porto é muito tradicional. Mas se encaixaria naquilo que eles desejavam. Porque era conhecida, porque era amiga, claro, porque era normal, e então a minha mãe sentiu esse grande impacto e sentiu como lisboeta. No Porto sentiu, pronto, viveu lá uns anos, lá nasceram os 4 filhos, somos nós, e havia 2 coisas que ela sonhava em África. Uma era o calor. Ela detesta frio. Ela dizia, eu gostava de ser como as andorinhas, chega ao calor, vão-se embora, chega ao frio, vão-se embora, depois voltam outra vez. E depois, Moçambique abriu uma janela, porque era muito difícil ir para a África. As pessoas pensam que... Que era só chegar e receber uma carta e já está? E para já o governo tinha... o Portugal, do Minho ao Timor, tinha barreiras intransponíveis. Se o Estado não autorizasse as pessoas a irem para a África, as pessoas não iam. Por isso é que tanta gente foi a salto por essa Europa fora. Mas pronto, ela foi colocada, mas foi um concurso. Ela teve que concorrer, havia 3 vagas, concorreram 300 pessoas. Portanto, veja a quantidade de gente que queria ir. Ela fica em primeiro lugar e escolhe Moçambique, que era o amor da vida dela, nunca lá tinha estado, mas era. Então fomos para Moçambique. Uma grande aventura no navio Império, não é? No navio Império. Éramos para ir no Príncipe Perfeito, ela ficou desolada porque já tinha saído que íamos no Príncipe Perfeito. Foi muito melhor irmos no Império, porque era mais pequena, era mais familiar, ia cheio de famílias, fizemos amigos no barco. E pronto, e depois foi desterrada para o norte, mais norte de Moçambique, quando era suposto ficar em Lourenço Marques. E logo aí, então começa a África como ela é. Só para lá chegarem já foi uma aventura que eu acho que nem os melhores cineastas de Hollywood se lembrariam de um argumento tão rebuscado com tantos pormenores, porque vocês passaram aventuras daquelas que nós achamos que só acontecem nos filmes, não é? Exatamente. Mas chegaram ao vosso destino. Chegaram ao vosso destino, mas sempre com uma mãe, uma verdadeira matriarca, porque a sua mãe nunca mostrou medo por aquilo que li, pelo desconhecido, pelo facto de ela não dominar a cultura, de chegar a uma zona que não conhecia absolutamente nada. Ela chegava, dizia e esperava que as coisas se resolvessem. Sim. E resolviam. Sim. E batalhava por isso. Ali? E, sim, ali à volta, os meus filhos à minha volta. Era uma excelente professora, era uma magnífica professora. E realmente não era fácil, mas também há uma coisa que há em África que é um espírito que provavelmente cá... Há um grande espírito de interajuda. Houve muitas reações, como leu o livro, sabe, houve coisas que não foram nada agradáveis, mas por outro lado há sempre uma série de pessoas que são de um coração muito aberto, um coração muito... Que dão sem esperar nada em troca. Exatamente. E então amigos para a vida. Eu tenho recebido cartas e e-mails dessa altura de pessoas que choraram a ler o livro, a dizer eu lembro-me dessa pousada, eu lembro-me da Dona Vicência, eu lembro-me de... Porque aquilo depois é muito... não sendo inventado, é muito literário. Como é que era aquela pousada, viver naquela pousada onde vivia o juiz, onde vivia o procurador da República, que era maluco. Mas aí deixe-me dizer, Manuela, tudo era muito literário, mas se a sua escrita não tivesse a qualidade que tem, não teria metade passado para o papel como está. A riqueza da descrição é muito do seu talento, porque realmente a Manuela escreve muito bem. Transporta-nos para lá, nós vivemos lá durante o tempo do livro. E o mais interessante é que se fechou o livro e continuamos lá durante algum tempo, não é? Eu acho que é o mais interessante. Já vamos continuar esta nossa conversa com a Manuela. Agora quero aproveitar para recordar os nossos espectadores em relação ao nosso passatempo, as nossas estrelas da tarde. Há que recordar que ao marcar o nosso número 760-100-760, várias coisas podem acontecer. Todas positivas. Coisas negativas não vale a pena, porque então não valeria a pena estar aqui a dizer que temos um passatempo, temos um número de telefone. Uma coisa é garantida. Nós, todos os dias, temos um prémio do dia. E é esse prémio do dia que faz com que você tenha vontade de marcar o nosso número. Então, quanto é que temos hoje para o prémio do dia? Temos 1000 euros. Exatamente. O nosso pedido está treinado. 1000 euros.
€1000 de prémio do dia, aliás, estes 1000 euros que podem ir sozinhos ou ir acompanhados. E quando vão acompanhados, a companhia é sempre boa, porque esta companhia é a companhia de uma estrela. Já vamos ver qual é a estrela que sai hoje. Pode ser uma das estrelas mais pequeninas, a número 1, por exemplo, que tem 100 euros, mas pode ser a estrela do jackpot. E se for a estrela do jackpot, então terá de contar com 9.300 euros. Isso mesmo. €9.300. Ora, este é o valor total que nós temos para hoje. Está em cima da mesa, pode ser seu a qualquer momento, pertinho das 18 horas, bastante para isso que marque o nosso número 760 100 760 e fará deste dinheiro aquilo que bem entender. Enfim, para algumas pessoas é uma oportunidade mesmo de dar uma grande volta às suas vidas, entrar num outro ciclo mais positivo, de maior facilidade, mas aí já depende das soluções que entender. Uma coisa também tem que ficar aqui bem esclarecida, é que as suas inscrições não acabam hoje. Se me disser assim, bom, mas eu nos próximos dias não vou estar em casa, desde que esteja atento ao programa no dia 30 deste mês, então, se for o feliz contemplado, não deixará de receber o prémio que a sua inscrição hoje lhe vai trazer. Sabe qual é o prémio? Um apartamento no Algarve, em Vila Moura, já decorado, pronto a ser habitado. Um apartamento que tem estacionamento, tem arrecadação, é num condomínio privado, como já percebeu, é duplex, muitíssimo bonito, como pode ver pelas imagens, com uma decoração absolutamente extraordinária, está pronto a ser habitado. Como costuma dizer, é chave na mão. Nós damos a chave, entra e depois faz desta casa aquilo que bem entender. Poderá lá passar as férias, viver, enfim. Como a casa é sua, não tem que justificar a ninguém o que vai fazer. Então o que é que deve desde já garantir a sua inscrição? Através do nosso número de telefone. 760. Isso mesmo. 760. Manuela, vamos regressar a Moçambique. Vamos regressar a Moçambique para que a Manuela nos faça um retrato destes 8 anos. Porque foram 8 anos tão ricos de tudo que eu pergunto, que Manuela chegou, que Manuela partiu? Pois, era uma menina, uma criança. Uma menina, tinha 12 anos. 12 anos, uma criança. Eu tive um embate muito grande porque todo o meu painel referencial desapareceu. Eu nasci no Porto, cresci no Porto, passava férias em Lisboa, conhecia Portugal. E depois chego ali e há uma desmesura da paisagem que é desarmante. A pessoa não tem... Os referenciais são bondeiros, montanhas, não há... É tudo novo. As estrelas são diferentes. E houve uma coisa, para mim, na altura, difícil. Eu não tinha como estudar, porque enganaram a minha mãe. Disseram que lá havia colégio-liceu e ela já não ia a tempo de nos inscrever, a mim e ao meu irmão mais velho, em Lourenço Marques, num colégio ou no outro lado. Então, há uma atenção que eu começo a dar muito grande a tudo, às conversas dos adultos. Começo a crescer muito e depois não tenho as minhas amigas, os meus referenciais. E como não ando na escola, também não tenho amigos da mesma idade.